Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Esther, capítulo 1, nós vamos usar esse texto, a partir do verso 1, para continuar nossa série de reflexões submissa ao tema extraordinário. Nós temos buscado aqui pelas manhãs refletir como viver uma vida extraordinária. E nós temos tomado a iniciativa de destacar a história de homens e mulheres, pessoas comuns, gente como a gente, a despeito das suas fragilidades, a despeito da sua humanidade, a despeito da sua pecaminosidade, terem não só experimentado o extraordinário de Deus, mas também terem, de alguma forma, sido usadas de forma extraordinária por Deus. Porque uma das coisas que nós aprendemos na nossa primeira mensagem da série é que nós não precisamos ser pessoas extraordinárias para experimentar do extraordinário de Deus. E por isso, de forma muito intencional, nós não estamos usando aqui o que nós denominamos lá no nosso primeiro encontro como o pelotão do primeiro escalão de homens e mulheres de Deus. Nós não vamos falar de Paulo, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, não. Nós vamos trazer pessoas que têm muito mais semelhança à nossa realidade hoje, do cotidiano, da nossa vida, de modo em que a gente consiga não só ter essas pessoas como arquétipos nossos, mas impulsionados pelos seus exemplos, pela sua vida, percebermos como que, de fato, eu, Daniel, Wesley, Malu, cada um de nós podemos, na nossa realidade, diante dos nossos próprios desafios, com a nossa própria história, contemplarmos o extraordinário de Deus. Apesar das nossas limitações, de alguma forma, experimentar de uma vida que conhece mais a Deus, mais do que a maioria das pessoas que vivem na mediocridade. E aqui eu não estou usando de forma pejorativa a expressão, mas é a turma que vive na média. Porque a gente entendeu lá na nossa primeira reflexão que existe o ordinário, que existe o extraordinário. O ordinário é onde todo mundo está, pelo menos a maioria está. A gente não, a gente quer dar um passo além, a gente quer ir para o extraordinário. Então a gente quer conhecer Deus um pouco mais. A gente quer experimentar de Deus um pouco mais. A gente deseja ser usado por Deus um pouco mais do que o ordinário se propõe a ser usado. E por isso nós temos, nessa trajetória, tomado exemplos de homens e mulheres. E nesta manhã, nós vamos tomar o exemplo de duas pessoas, Esther e Mardoqueu. Ou pode ser que na sua tradução esteja aí como Mordecai, que é uma outra forma de você se referenciar a esse homem. Nós estamos localizados geograficamente na Pérsia, que é o contexto do texto que nós lemos. A Pérsia foi a última grande potência mundial antes de Roma. E exatamente nesse momento histórico há uma porção do povo judeu situado nas fronteiras da Pérsia. E a Pérsia, nesse exato momento histórico, é governada por um homem, é um rei chamado Xerxes. E dizem as Escrituras aí no seu capítulo 1, a partir do verso 1, e pode deixar sua Bíblia aberta, porque hoje talvez mais do que comumente você faz aqui nas nossas celebrações, você vai rodar sua Bíblia aí no livro de Esther, numa sequência de textos, e para facilitar sobretudo aqueles que não possuem um exemplar das Escrituras, nós vamos também projetar leitura que faço na nova versão internacional. Esther, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã, e no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e seus oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias,
no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. E nos conta o versículo de número 10, eu convido você, então, seguir a leitura, que ao 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam trouxessem à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real, para mostrar a sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, esta, como uma mulher sensata, se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. E, na verdade, não foi só o rei que ficou indignado, os homens que estavam naquele cortejo e ouviram falar da recusa da rainha Vaste de atender ao pedido real, de se vestir e de se apresentar diante dos homens, eles ficaram furiosos consigo mesmos e preocupados consigo mesmos. Por quê? Porque, ora, se a rainha que é rainha se recusou ao mando do rei, o seu marido, o que dirá as nossas mulheres? Imagina o que as nossas mulheres vão fazer conosco quando a gente chegar em casa. Isso me faz lembrar de uma história de um camarada que morreu, chegou lá no céu, e aí quando ele está chegando no portão celestial, ele vê uma fila gigante só de homens. Aí ele chegou no último da fila e perguntou assim: vem cá, que fila é essa aqui? Ele falou: essa aqui é a fila dos homens que lá na terra eram mandados por suas mulheres. Então a gente está aqui nessa fila. Aí ele pensou, respirou fundo, falou assim: essa fila não é para mim não. Aí continuou andando, viu um pouquinho mais distante um portão com um homem só, parado em frente ao portão. Aí chegou lá e falou: licença, meu senhor, tudo bem? Tudo bem. Você está aqui por quê? Essa fila aqui que o senhor está começando é para quê? Vai, rapaz, não faço a mínima ideia. Eu sei que minha mulher mandou eu ficar aqui e eu estou parado aqui, aguardando. Os homens da Pérsia tinham exatamente esse medo. De tal modo que eles arrumam um plano, arquitetam um movimento, de tal modo em que eles convencem o rei a imputar um decreto exigindo que todas as mulheres da Pérsia fossem submissas aos ordenamentos dos seus homens. E aproveitar a ocasião para que então o rei pudesse corrigir de forma pública a rainha Vaste por ter se recusado a dançar e se apresentar na frente dos homens, e aí são palavras minhas agora, digo eu, não Senhor, bobos e bêbados, porque era essa a situação que se encontravam. Por isso que no versículo 19, aí eu convido você a acompanhar a leitura, eles dizem: se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vaste nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Melhor do que ela, entende-se submissa, entende-se obediente, entende-se aquela que aceita calada a ordem do seu marido. Versículo 22, assim enviou cartas a todas as partes do reino, e cada província e cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria casa. Ora, alguém que precisa de um decreto real para mandar, não manda coisa nenhuma, concorda comigo? Fato é que Vaste é varrida da Pérsia, o trono fica vazio, e aí você vai comigo para o capítulo 2 agora. Então os conselheiros do rei sugeriram que fizesse um concurso Miss Pérsia, que se procurassem virgens lindas para o rei, e que se nomeassem comissários em cada uma das 127 províncias do império, para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. Agora, olha, eu não sei se você já leu isso na Bíblia, veja o que diz o versículo de número 12. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra
e 6 meses com perfume e cosmético. Mary Kay nas meninas. É o que está sendo dito aqui. Aí o desfile inicia, aí a gente chega no versículo 17, e depois de avaliar as candidatas, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vaste. Esther era órfã de mãe e pai. Esther era judia. E por ser órfã de mãe e pai, ela fora criada por seu primo, Mardoqueu ou Mardocai, como está na sua Bíblia. E foi Mardoqueu que tomou a iniciativa de inscrever Esther no concurso de Miss Pérsia. E diz o versículo 21, que um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Agora vá comigo no capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Provavelmente porque Amã era um amalequita. E havia uma rixa entre os judeus e os amalequitas. Isso você vai encontrar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Amã fica furioso e vai falar com o rei, versículo 8 do capítulo de número 3. Existe certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Então o rei tirou o seu anel, selo, do dedo, deu a Amã e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Aqui já dá para você ver que esse papo de tentar aniquilar os judeus não é papo de hoje. Capítulo 4 agora, vá comigo ao verso 1 do capítulo 4. Quando Mardoqueu soube que tudo o que tinha acontecido, ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Nesse ponto da história, Esther toma conhecimento daquilo que acontecera com seu primo, e aí pede um oficial imediato que vá ao encontro de Mardoqueu. Mardoqueu vai contar ao oficial real os planos de Amã, que era de tentar exterminar o seu povo, o povo judeu, e manda aí, conforme escrito no versículo de número 8, um recado até Esther. Vá à presença do rei, implorar misericórdia e interceder a favor do seu povo, porque a senhora, rainha, é judia. E Esther fez, então, um pronunciamento, resposta, que está aí no versículo de número 11. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Em outras palavras, se eu aparecer lá, eu estou morta. Então Mardoqueu, no versículo 14, responde. Isso tudo via WhatsApp, viu, gente? É muito rápido. Ela recebe, ela responde, e aí Mardoqueu, no versículo de número 14, manda uma resposta. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Esther acolhe no seu coração a palavra de Mardoqueu e lhe diz no verso 16, tá bom,
Então vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Agora vá comigo para o capítulo 5. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Ester? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe prepararei. Versículo de número 10. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã junto com o rei. Em seguida, o semblante de Amã se altera e ele diz o seguinte no verso 13: mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então, a sua mulher e os seus amigos, no versículo 14, fazem a seguinte proposta: mande fazer uma forca de mais ou menos 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse um livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Aí Amã pensou: é comigo. Hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Então, Amã começou a dar uma sugestão para o rei. Versículo 7. Ó soberano rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem um prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Caminhe do lado do cavalo, com Mardoqueu em cima do lombo do cavalo real, e vá gritando para todo mundo: Mardoqueu é o cara, Mardoqueu é o cara. Imagina Amã ouvindo isso do rei. Capítulo 7. Chega o grande dia do banquete. Versículo 2. O rei perguntou de novo: rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Eu sou judia, este é o meu pedido e o meu desejo. Há um homem no seu império, ó rei,
que está com sangue no olho, está salivando um desejo maligno de aniquilar com o povo judeu. E aí o rei Xerxes, quando escuta aquilo, dá um murro na mesa e grita: quem que é esse homem? Quem é esse infeliz que está tentando aniquilar o povo judeu e, por consequência disso, a minha mulher? E aí ela, toda constrangida, disse: é Amã, rei, é o seu primeiro oficial. Aí ele fica petrificado, coitado, porque ele tem entre um lado ali a sua esposa, a rainha, e do outro lado o seu primeiro oficial. E aí, como um bom sábio, o que ele diz? Olha, me dá um tempo para pensar, eu tenho que digerir esse negócio. Aí ele sai para pensar. Quando ele sai para pensar, Amã entra em desespero. E aí ele corre em direção à rainha, pedindo à rainha clemência. Nisso que ele vai na direção da rainha e começa a pedir clemência, ele se joga no colo da rainha quando o rei está voltando. Então imagina a cena, o rei está voltando. Quando o rei chega e vê a cena, diz o seguinte: seu infeliz, você não só está querendo aniquilar com o povo judeu, que é o povo da rainha, como você está querendo tomar a rainha na minha frente. Eu preciso agora pensar, o que eu vou fazer com você? Aí tinha um soldado cabreiro do lado, e que quis fazer uma média, falou assim: rei, eu não quero causar intriga não, mas eu passei ali no pátio agora, eu vi uma forca montada de 20 metros. E olha o que diz o versículo de número 10. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Que novela! Tá mais para uma série da Netflix, não tá? Bem, para que eu recontei essa história toda com vocês aqui, e o que isso tem a ver com o nosso tema, viver uma vida extraordinária? Eu podia aqui trazer vários princípios que são possíveis de destacarmos na trajetória e na história de Esther. Mas eu quero trazer um só, que é esse. Para viver uma vida extraordinária, é preciso viver com senso de oportunidade. Para viver uma vida extraordinária, é preciso viver com senso de oportunidade. E o verso-chave que eu acredito resume e talvez define toda a trajetória de Esther, seja o verso 14 do capítulo 4, quando Mardoqueu se dirige à sua prima e diz o seguinte: quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Em outras palavras, o que Mardoqueu está dizendo para Esther é o seguinte: Esther, você está diante de um kairos. Você sabe que os gregos têm duas expressões para definir tempo. A primeira expressão é cronos, que é essa definição cronometrada do tempo. É o que faz o hoje daqui a pouco se tornar o ontem. É o passado, é o presente e o futuro. Aquilo que tem começo, aquilo que tem meio e que tem fim. E existe o outro termo grego que é o kairos. O kairos não está debaixo da rédea do cronos. Por quê? Porque você não mede o kairos. O kairos é um tempo de oportunidade. E tem tempo que você não consegue medir. Por exemplo, qual é o kairos da adolescência? Não dá para medir. Alguns estudiosos vão dizer que o kairos da adolescência é até os 25 anos. Eu, particularmente, discordo, porque eu conheço gente que tem mais de 25 que é adolescente ainda. Qual que é o kairos da vida conjugal? É a lua de mel?
Um mês depois de casado? 6 meses depois de casado? 1 ano depois de casado? 5 anos depois de casado? Como que você cronometra e mede o kairos da vida conjugal, da trajetória a 2? Talvez para você entender o que eu quero dizer, sabe aquela hora, aquela oportunidade que você tem de estar com alguém e que quando você assusta, passaram-se 6 horas de bate-papo e parecem 30 minutos? Você já passou por isso? Você se assusta e fala assim, caramba, não deu nem para perceber o tempo passar. Por quê? Porque você não está debaixo da rédea do tempo, do controle do tempo. Por quê? Porque você está usufruindo. É o aqui, é o agora. Relógio não faz parte. Enquanto tem outras situações que você fica de 5 minutos olhando e fala, gente, o tempo não passa. Pelo amor de Deus, esse negócio não vai acabar não. Aí você está debaixo do cronos. Então, kairos é esse tempo de oportunidade. Kairos é a sua hora. Kairos é o seu momento. É como se toda a sua história fosse construída para você chegar num determinado momento, numa determinada oportunidade. E você então usufruir da oportunidade. Porque eu já disse isso aqui. Sorte, como definem alguns aí, não é fruto do acaso. Sorte é o preparo que se encontra com a oportunidade. É isso. Sorte é o preparo, é a trajetória, a bagagem, a experiência que te colocou naquele momento diante de uma oportunidade e aí casou. E aí alguns vão dizer sorte, sortudo. E é fácil, né? A gente está de longe, olhando para alguém naquele determinado momento da sua história e dizer um sortudo, mas não conhece a história, não conhece a trajetória, não sabe o que fora necessário passar para que então aquele momento se tornasse uma oportunidade que se encontrou com a experiência, com a trajetória, com o preparo. Jesus, por exemplo, quando ele começa a falar da sua morte, ele declara, está aí em João capítulo 12, verso 27, o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso. Eu vim exatamente para essa hora. Eu acredito que todos, em algum momento da nossa travessia, nós alcançamos o nosso kairos, a nossa oportunidade. Imagina, você nasce, você cresce, e aí a vida começa a te jogar de um lado para o outro. Aí, seus pais, por conta de uma questão profissional, precisam de tempos em tempos se mudar. A boa parte da minha trajetória de vida, filho de um funcionário público federal, eu precisei migrar de moradia. E aí você não dá tempo de você criar vínculo. Você começa a estabelecer relacionamentos, caminhão de mudança chega. Aí você começa a entender a dinâmica da escola, a entrar naquele ritmo acadêmico, está na hora de trancar a matrícula e pedir transferência para uma outra escola. Aí, vamos colocar nessa configuração de exemplos aqui, está lá o pai e a mãe do fulano, da cicrana, morrem. E aí ela tem que tocar a sua vida, sua história. Aí se casa. Para dividir a vida com alguém, para ter alguém que trafegue a existência com ela, na expectativa de que o casamento dê certo, de que as coisas funcionem. Aí vem filho ou não vem filho. Aí você, de repente, muda de ares. Aí você vai parar lá na Pérsia, se encontra com seu primo, o seu primo te inscreve no concurso de Miss Pérsia e você vira a rainha da Pérsia. Porque foi isso que a gente leu aqui. Para mostrar para nós que aquilo que aconteceu com Esther é algo que acontece com cada um de nós, ou pode acontecer com qualquer um de nós, porque a vida tem essa dinâmica.
A gente não controla a existência. A gente faz planos, mas a gente não faz ideia do que vai acontecer. Olhe para onde você estava há 10 anos. Você não imaginava estar aqui. Nesse momento da sua vida, da sua história, nessa posição, eu tenho certeza absoluta que você não tinha ideia de que você estaria aqui. De que você deixaria o seu país e estaria num outro país. De que você deixaria uma cidade e estaria em uma outra cidade. De que você estabeleceria novos relacionamentos. E aí a vida vai, na sua dinâmica, na sua contingência, vez por outra, nos empurrando para um lado, nos colocando diante de determinadas situações. E o problema é que tem gente que não consegue olhar para essas brechas que vão aparecendo nas contingências da existência como kairós, como oportunidades. É aquela configuração de vida, vida leva eu vida e vamos embora. Ó vida, ó céu, ó azar, a pessoa se entrega, se rende. E está doida para o mundo acabar no barranco para morrer escorada. Por quê? Porque não entendeu que a gente não está mais numa realidade linear, que a gente está numa configuração descontrolada. E são pouquíssimos que conseguem com sabedoria olhar para a dinâmica da vida e enxergar na dinâmica da vida o kairós, a janela de oportunidade. Para que então nessas janelas de oportunidade sejam surpreendidos por Deus, pelo cuidado de Deus, pelo inusitado dos céus. E aí ganham uma nova configuração, novos relacionamentos, novas amizades, novas famílias, novos vínculos, novas posições, novas funções. São pessoas que estão numa trajetória crescente. Eu brincava hoje aqui com a Milênis e com o Emanuel. Para o alto e avante, é gente que o céu é o limite, que não tem medo de viver a vida e de encontrar na vida as oportunidades que Deus vai dando. Gente que, à semelhança de Jean-Paul Sartre, diz: não interessa o que a vida fez comigo, interessa o que eu farei com aquilo que a vida fez comigo. Há um conceito cunhado por Nassim Taleb, antifrágil, que é um novo conceito do ambiente, do mundo em que a gente vive, já estabelecido nas esferas corporativas, que até então, em outro tempo, antes da pandemia, nós usávamos como resiliência. Você tinha o frágil, você tinha um resistente, você tinha um resiliente, agora você tem um antifrágil. O frágil é, ó vida, ó céu, ó azar, e você se rende. É o que vive chorando pelas esquinas da vida. O resistente é o que acha, que sabe, que controla. Eu vi gente fazer isso na pandemia. Não. Aí começou a dizer que era uma situação política, depois começou a fazer piadas sobre uma situação que abalou o planeta Terra, outros começaram a espiritualizar. Eu vi gente morrer desnecessariamente. Na esfera evangélica brasileira. Eu estou falando que eu trabalho com isso. Para vocês terem ideia, eu tenho uma computação de falecimento na organização que eu dirijo, que é uma média de 28 a 30 por ano. São mais de 15 mil vidas. Entre março de 2020 e abril de 2021, foram 313 óbitos. E eu conheci líderes que brincaram com o tema, não só ele, como 100% da sua comunidade ficou contaminada. Resistindo. E a pandemia pediu licença, ouviu, passou por cima. E não quer saber. E tem hora que a vida não está nem aí para você. Vai passar por cima de você, da sua casa, dos seus planos, dos seus projetos, porque ninguém perguntou para nós quais eram os nossos planos para 2020. Eu achei que o negócio fosse passar em 30 dias. Depois eu achei que fosse passar em 60. Depois eu já não sabia nem mais qual era o meu nome. Eu falei, o que está acontecendo? Aí você vem para o conceito da resiliência. Então imagina lá uma bola
Aí você senta nessa bola, quando você senta, você exerce uma pressão nessa bola, ela se deforma, mas quando você sai de sobre a bola, ela volta para o seu estado original, resiliência. E teve gente que, passada a pandemia, quis voltar ao estado anterior. Tem gente que, diante dos problemas, diante das configurações da vida, quer voltar ao que era. Não tem mais como. Aí vem Nassim Taleb e diz o seguinte, se você não consegue mudar a realidade, muda você. Então olha para isso que está acontecendo como oportunidade de aprendizado, de crescimento. Aí eu vi muitas empresas deslancharem, eu vi pessoas triplicarem o seu patrimônio. Eu vi igrejas aumentarem a sua membresia 3 vezes em 6 meses. Por quê? Porque antecipadamente se prepararam e entenderam, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu conheço aqui nesse auditório história de pessoas que inclusive vieram parar em Itaipava, reconstruíram o seu patrimônio exatamente por conta de um episódio incontrolável que se transformou numa oportunidade. Gente atenta, gente ligada na existência, na vida, na história, que não fica choramingando, lamentando, murmurando. Gente que encara a vida como ela é. E ao encarar a vida como ela é, percebe o seguinte, eu estou com Deus e vou aproveitar as brechas que a vida vai me dar, para que então, não importando o que a vida vai fazer comigo, o que eu vou fazer com aquilo que a vida fez comigo de mãos dadas com Deus. Isso é viver uma vida extraordinária. Porque foi exatamente isso que Mardoqueu olhou e disse para Esther. Não importa, Esther, o que a vida fez com você, minha prima. Importa agora, prima, o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Olha aí a oportunidade. Olha o Kairós diante de você. Encare isso como uma brecha que os céus estão dando para a sua existência se tornar significativa, plena, extraordinária, sublime. Eu não sei se você tem ideia do que está acontecendo aqui, do que está sendo exposto aqui, para mim e para você. Mas é Deus sacudindo a gente e mostrando para a gente o seguinte, olha, acorda. Acorda. Vamos viver a vida como adultos. Vamos olhar para a existência como adultos. Vamos encarar o que está acontecendo aí de forma adulta. Entender o seguinte, aquele que está em nós é maior do que está no mundo, mas não é para a gente relaxar não, é para nós cumprirmos aquilo que compete a nós cumprirmos. Eu não sei se você tem ciência disso, mas em nenhum momento no livro de Esther é mencionado o nome de Deus. Eu desafio você a ler o livro de Esther todinho. Em nenhum ponto do livro de Esther o nome de Deus é citado. O que nos coloca diante de uma situação muito interessante. Aqueles que já me acompanham há algum tempo sabem que eu não sou adepto à teoria do destino. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus manipula as coisas. Eu, Daniel, não acredito. Que Deus mata, cura esse, livra esse, aquele ali não. Esse aqui eu promovo, esse aqui eu demito. Eu, Daniel, não acredito. Por quê? Porque enquanto tudo está dando certo, é fácil. Quando tudo começa a dar errado, aí eu estou numa enrascada. Se Deus agora põe um dedo e intervém no livramento de uma criança por conta de um pedido de uma mãe, Ele vai ter que responder a milhares de mães judias que viram seus filhos sendo retirados de seus braços no meio de um regime nazista, sendo lançados em câmaras, cujas mães estavam olhando para os céus e clamando: por favor, tenha misericórdia dos meus filhos.
Enquanto tudo dá certo, aí é fácil eu colocar a mão de Deus, mas e quando tudo der errado? Me explica. Como que você explica para uma mãe, para um pai, cuja criança foi abusada, foi violentada? Vontade de Deus? Eu não consigo. Eu não consigo ver o Deus matando os pais de Esther. Esther, eu vou matar os seus pais para que você então fique órfã, para que então, a partir da sua orfandade, você seja encaminhada, levada a um momento na história da Pérsia, e ali na Pérsia você então seja indicada por seu primo Mardoqueu, a Miss, e aí se torne rainha. Eu não acredito. Eu não. Como eu já vi muito colega de ministério, em velório. Deus matou isso aqui para salvar. Eu falei, por favor. É mais fácil salvar. Para que vai matar para salvar? Se tem esse poder, para que não salva direto e tem que matar um para salvar outro? Eu estou confessando a minha limitação, sobretudo do meu coração, em dialogar com as Sagradas Escrituras, diante desses ordenamentos de existência pautados ou em destino, ou providência e intervenção divina. E eu sei que no seu coração agora salta uma pergunta. Tá bom, eu já sei, Daniel, o que você não acredita? O que você acredita? Pelo amor de Deus, você tem que acreditar em alguma coisa, porque a gente já está perdido aqui agora. Eu acredito no que Paulo diz em Romanos 8:28. Nisso eu acredito. Que Deus age juntamente com aqueles que o amam, para que no meio das contingências da vida, das injustiças da existência, Ele, com graça, poder, misericórdia, amor, possa trazer à existência, no meio do caos, coisas boas. Nisso eu acredito. Nisso eu acredito. Porque aí nós vamos entender que a vida tem as suas contingências, mas que diante das contingências nós podemos, de mãos dadas com Deus, reinterpretar aquele momento como uma oportunidade, como um kairós. Eu sei que nesse auditório nós temos pessoas que estavam aqui em Petrópolis em 2011, quando aquela tragédia assolou, especialmente o nosso Vale do Cuiabá aqui. Eu estava na BR-040, mineirinho, saindo lá da Roça Grande, iluminado de BH, vindo para o Rio de Janeiro, para a formatura da minha cunhada, o trânsito parado no meio da BR, na altura de Areal, quando de repente eu tive que limpar os meus olhos, porque eu não acreditei, eu vi uma casa boiando. Eu falei assim, gente, como assim? Uma casa boiando? Aí é que eu fui entender o que estava acontecendo. Porque para nós que, especialmente para vocês, agora eu me incluo porque eu já estou aqui desde 2018, né? Mas para quem está aqui, vive isso aqui com frequência, é normal. Mas para quem está lá na cidade de pedra, planificada em cima do concreto, você vê uma casa flutuando na água, é coisa de filme. Mas eu estava aqui em 2022. No dia 16 de fevereiro, a Amanda, esposa do Mário, médica, que estava de plantão na UPA, lá do Alto da Serra, me ligou desesperada. Pastor, acabaram todos os medicamentos. Eu fui nas drogarias aqui de Itaipava, comprei tudo que eu podia comprar, coloquei no carro, cheguei na entrada do Bingen, e aí, meio que escoltado e guiado pelo carro do Corpo de Bombeiro e da polícia, passando em contramão, coisa de filme. Com o porta-mala lotado de medicamentos, gastamos quase 1h40 para chegar no Alto da Serra, e à medida em que eu ia andando pela cidade, parecia ambiente de guerra, eu nunca tinha visto aquilo. Quando nós chegamos ali na altura da Rua Teresa, e eu conheço a Rua Teresa, porque a nossa igreja-mãe está lá, caminhos pelos quais eu passava, que eu lembro um dia, eu, Joel, Diego, Lídia, depois acabamos subindo lá naquela região toda para poder fazer o levantamento das famílias que seriam atendidas. Eu fui vendo a oportunidade que Deus estava dando para nós, de mãos dadas com Deus, trazermos à existência o que é bom no meio do caos. E o que era bom no meio do caos? É sermos a extensão das mãos de Deus no meio da dor. Só que isso não me competia chegar diante de um pai, no meio da lama,
cuja família estava soterrada, abraçar esse pai e dizer assim: a vontade de Deus, meu querido, é boa, perfeita e agradável. Então, o que está aqui debaixo da terra é a materialização da vontade de Deus. O que um pai, o que uma mãe vai sentir ao ouvir dos meus lábios, como líder espiritual, de que aquilo ali é a vontade de Deus? Ele não quer ver esse Deus nem borrado a ouro. Agora, é diferente de eu chegar lá, abraçá-lo, olhar para a lama, sabendo que a sua família está soterrada, e sem, às vezes, precisar falar nada, abraçar e em silêncio transmitir a solidariedade, a dor, a presença, dizendo: eu estou aqui. Eu não faço ideia do que é estar sobre os escombros daqueles que você sequer teve oportunidade de se despedir e ter que lidar com tudo isso. Eu não tenho o que falar, a única coisa que eu posso fazer é abraçar você e dizer: você não está sozinho. Uma outra alternativa é abraçar e dizer o seguinte: olha, tragédia, fatalidade, dor, caos, inexplicável. Inexplicável. Mas olha, eu estou aqui para ser a extensão das mãos de Deus na sua vida. Eu estou aqui para que de alguma forma eu, com a comunidade, com os meus irmãos, minhas irmãs, dizerem para vocês: estamos juntos. E Deus vai curar, Deus vai tratar, Deus vai abençoar, porque isso aqui não é plano de Deus, não. Isso aqui é uma configuração que envolve um sistema político, geográfico, topográfico. A gente tem que lidar com o que a gente tem. E o que a gente tem hoje é uma tragédia. E o que a gente vai fazer é todo o possível para minimizar os impactos dessa tragédia sobre a sua existência. Porque foi isso que nós fizemos quando a gente entrava na casa das pessoas. A gente não ficava lá tentando dar respostas, tentando colocar Deus ou tentando ajustar Deus no meio do processo. Não, está lá, é a tragédia configurada. Por isso a minha dificuldade. Aí eu tomo Romanos 8:28. É uma janela que se abre para que você e eu sejamos instrumentos divinos para trazer à existência aquilo que é bom. É uma oportunidade aberta para que o reino sinalize ali, de forma clara, a sua presença. E depois nós tivemos testemunhos de pessoas que falaram assim: como assim? Gente, vocês nunca me viram na vida. Vocês não conhecem a minha história. Vocês deixaram a vida de vocês, a segurança de vocês, a casa de vocês, colocaram a mão no bolso de vocês para vir em direção às pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a sua história. Me explica isso. Quem são vocês? Às vezes perguntava: vocês o quê? Da prefeitura? Quem são vocês? Não, a gente é uma família querida, que se compadece, que se solidariza e que de alguma forma quer minimizar a sua dor. Nós nos chamamos igreja de Jesus, nós nos chamamos irmãos e irmãs de Jesus. E a gente quer de alguma forma dizer para você: Deus te ama, Jesus te ama, e quer materializar o amor dele sobre a sua vida. E eu estou aqui para ser a extensão desse amor na sua história. E Deus nos permitiu alcançar 150 famílias. Ajudaram uma equipe que estava de plantão, virando horas e horas dentro de 2 hospitais em Petrópolis, levando lanche manhã, à tarde e à noite. E nós tivemos uma celebração que uma dessas pessoas veio aqui dizer: eu quero agradecer, porque eu nunca vi isso na vida. Isso se chama reino de Deus. Isso se chama ser a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Essa é a nossa missão como igreja. Se você buscar a missão da Casa Viva, é ser a expressão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. É como se Deus dissesse assim: Daniel, eu te conheço. Eu perguntasse assim: você me conhece desde quando? Meu filho, eu te conheço antes de você existir. Quando você estava lá no ventre da sua mãe,
quando tudo se configurou para a sua morte, eu estava lá. Quando sua mãe entra em coma no meio do parto, e que nós tínhamos que definir quem vai, quem fica, eu estava lá. Quando você vai para a sua trajetória de vida na escola, com seus desafios na sua adolescência, meu filho, eu estava lá. Quando você vai para o mercado de trabalho, quando você encara as lidas da vida, eu estava lá. Quando aquela situação má bateu sobre a sua existência, eu estava lá. Quando você deixa tudo e vai para o ministério, eu estava lá. E eu vim acompanhando você até aqui. E olha que coisa interessante, à medida em que a vida foi se configurando e as coisas foram acontecendo, e eu fui te acompanhando, eu fui percebendo que a cada situação dessa você ia desenvolvendo uma musculatura, você ia amadurecendo, você ia aprendendo. E aí chegou um determinado momento, Daniel, em que a vida com a sua configuração apresentou uma janela de Kairos. E você estava lá, com aquela bagagem, com aquela experiência que a vida foi colocando sobre você, e aquela oportunidade encontrou o preparo, que alguns vão chamar de sorte, era o Kairos de Deus sobre a sua vida, e olha onde você está hoje, meu filho. Deu para entender? Você está entendendo o que Deus está falando aqui para você nessa manhã? Porque é isso que Deus falou para mim. Então o meu convite para você é que você olhe para trás e analise tudo que a vida fez com você até aqui. E por favor, em nome de Jesus, não desperdice isso. Aprenda, cresça, coloque isso como uma ferramenta dentro da sua mala, porque isso te trouxe até aqui. E o meu desejo é que agora você olhe para os céus e diga: Senhor, obrigado, porque independente do que aconteceu na minha vida, dentro da minha casa, com os meus pais, na minha trajetória pessoal, profissional, emocional, espiritual, a vida foi me trazendo até aqui, nesse exato momento. E eu quero ser alguém que seja útil para o Senhor, porque eu não quero desperdiçar essa trajetória, eu não quero desperdiçar essas dores, eu não quero desperdiçar essas cicatrizes. Eu quero que, apesar das dores, apesar das cicatrizes, apesar das decepções, mas com os aprendizados, com a bagagem repleta, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que a minha vida encontre um propósito. Eu não quero ficar lamentando, eu não quero ficar resmungando, eu não quero ficar murmurando, eu não quero ficar tentando encontrar responsáveis, culpados. Eu quero, de forma madura, adulta, olhar para a existência e entender que o Senhor está comigo e sempre esteve comigo. Então eu quero dar as mãos para o Senhor e dizer: Senhor, usa-me. Com todas as minhas limitações, com todas as minhas fraquezas, com todas as manifestações da minha humanidade, da minha pecaminosidade, mas, Senhor, me usa. Porque eu sei, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, Deus quer redimir você, Deus quer usar você. A resposta para a sua realidade é você. A resposta para a nossa comunidade somos nós. Há um propósito para Deus ter enviado o seu Filho. Há um propósito para termos sido esbarrados pelo Espírito, ou esbarrarmos no Espírito e termos a nossa configuração de vida toda metamorfoseada. E isso transcende a compra de uma casa, um salário, um diploma, credenciais, arrogâncias. Tem que ter um que mais da vida. E esse que mais da vida é você ser a extensão das mãos de Deus, porque depois que Deus faz Adão, eu não vejo nenhuma ação de Deus para com a humanidade que não seja feita em parceria com a humanidade. O próprio Jesus é o Deus homem que habita o mundo dos homens, de mãos dadas com o divino. Abre a janela do mundo para que o divino entre. O divino quer entrar na sua casa, no seu casamento. Deus quer transformar o seu ambiente de trabalho. Isso não cai do céu. Nós não vivemos, eu disse isso semana passada, numa espiritosfera. Nós vivemos na atmosfera, numa realidade nua, crua, cruel, injusta. É injusta.
Por quê? Porque não é plano de Deus, é consequência do pecado. Agora Deus prova o seu amor para conosco, que envia o seu Filho Jesus para que Ele atravesse essa existência conosco. Você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são as suas dificuldades. Mas aí onde você está, diga: Deus, eu quero me colocar como instrumento dos céus, da terra, para transformar isso. Porque a sua história te trouxe até aqui. E se a sua história te trouxe até aqui, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Através da sua vida. Se você deseja o melhor de Deus para você, diga: Deus, abra uma janela extraordinária para mim. Deus, eu não quero desperdiçar o que eu vivi até aqui. Eu quero encontrar sentido para tudo isso. Diga: Deus, faça comigo, faça em minha vida o que o Senhor deseja. Diga: Deus, cumpra em mim o teu querer. Como uma flecha que acerta o alvo, eu quero ser guiado pelo Senhor. A qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui, Senhor, a minha vida, usa-me.